Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao Histórias que o Mundo Conta. No vídeo de hoje, vamos explorar a história fascinante e assombrada do Castelinho da Rua Apa em São Paulo, um local que carrega em si camadas de tragédias, lendas e resistência, tudo em meio ao coração agitado da cidade. Imagina um prédio que parece saído de um conto de fadas, mas que, em vez de príncipes e princesas, guarda ecos de um passado sombrio. Pois é, esse é o Castelinho. O Castelinho da Rua Apa, situado em Santa Cecília, foi construído em 1912, com sua aparência peculiar, logo se tornou um marco na paisagem urbana da capital paulista. A arquitetura remete a um estilo medieval, com suas torres e janelas que nos fazem pensar em castelos de histórias antigas. Mas, em vez de realeza e festas, o que o Castelinho guarda são histórias que causam arrepios. Tudo começa com a família que morou ali, os Reis. Eles eram uma família de destaque em São Paulo, conhecidos e respeitados. Mas foi em maio de 1937 que o Castelinho ganhou a fama que carrega até hoje, e não por um bom motivo. Naquele ano, uma tragédia abalou a cidade. 3 membros da família Reis foram encontrados mortos no local. Os corpos de Dona Maria Cândida Reis e de seus 2 filhos, Armando e Álvaro, foram descobertos dentro da casa. A versão oficial da polícia apontava para um crime que envolvia assassinato seguido de suicídio, possivelmente motivado por uma briga familiar. Segundo as investigações, um dos irmãos teria atirado no outro e em sua mãe antes de tirar a própria vida. Só que, como em toda boa história de mistério, essa explicação nunca convenceu todo mundo. Existiam muitas perguntas e poucas respostas claras. A cena do crime parecia mal explicada, os motivos não faziam muito sentido, e as circunstâncias eram nebulosas. É claro que isso abriu caminho para várias teorias sobre o que realmente aconteceu dentro do Castelinho naquela noite fatídica. Algumas pessoas falam de um pacto entre os irmãos, outros acreditam que havia interesses externos, talvez até uma disputa por herança. Mas o fato é que, até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu ali. Depois da tragédia, o Castelinho passou a ser visto como um lugar maldito. A imagem de uma família inteira morta de forma violenta deixou marcas, e a casa nunca mais foi a mesma. Com o passar do tempo, o prédio foi abandonado, e os moradores da região começaram a falar de sons estranhos vindo de lá. Dizem que, à noite, é possível ouvir passos ecoando pelas escadas, vozes que parecem murmurar em algum canto do casarão, e até mesmo gritos. Os relatos de atividades paranormais se espalharam, e não demorou para que o Castelinho fosse considerado um dos lugares mais assombrados de São Paulo. A atmosfera do lugar certamente contribui para essas histórias. Quando o Castelinho foi abandonado, ele ficou entregue à ação do tempo e do descaso. As paredes começaram a descascar, as janelas quebraram, e o que antes era um lar elegante se transformou em um prédio sombrio e em ruínas. Aquele charme que remetia aos castelos europeus virou um cenário de filme de terror, perfeito para alimentar o imaginário popular. Santa Cecília, o bairro onde o Castelinho está, também passou por muitas mudanças ao longo dos anos. No início do século XX, era uma área nobre, cheia de casarões elegantes e moradia da elite paulistana. Mas, com o tempo, a expansão da cidade e a construção de prédios altos foram mudando a cara da região, e muitos desses antigos casarões foram demolidos ou abandonados. O Castelinho resistiu, mas, mesmo assim, acabou ficando como um símbolo de uma época que já não existia mais, cercado por uma vizinhança em constante transformação. Nos anos 80, algo curioso aconteceu: o Castelinho ganhou um novo propósito. Uma ONG chamada Clube de Mães do Brasil se instalou ali e transformou o espaço em um centro de apoio para famílias em situação de vulnerabilidade. A ideia era bonita e muito necessária: dar um novo significado para aquele lugar tão marcado pela tragédia, transformando-o em um ponto de esperança e solidariedade. Durante anos, o Castelinho abrigou atividades sociais, oferecendo apoio a mães e crianças que precisavam de ajuda. Era uma tentativa de tirar o foco da tragédia e colocar o prédio em um papel positivo na comunidade. Mas mesmo com todo esse esforço, a estrutura do Castelinho continuou a se deteriorar. As dificuldades financeiras para manter o local eram grandes, e não houve um investimento significativo para restaurar o prédio da forma que ele precisava.
Assim, o castelinho acabou ficando em um estado cada vez mais precário, e a aura de mistério e abandono voltou a se intensificar. O que antes era uma tentativa de dar vida nova ao local, aos poucos se tornou mais uma luta contra o tempo e a degradação. Hoje em dia, o castelinho da Rua APA é um daqueles lugares que intrigam. Ele tem um apelo para diversos tipos de pessoas. Há aqueles que se interessam pela arquitetura, que mesmo deteriorada ainda mostra o esplendor de outrora. Há os que se sentem atraídos pela história trágica e pelas teorias conspiratórias em torno das mortes, e, claro, há os curiosos e caçadores de fantasmas, que adoram visitar o local na esperança de sentir alguma presença sobrenatural. O castelinho, com suas janelas quebradas e suas paredes marcadas pelo tempo, é um prato cheio para quem gosta do paranormal. Por isso, não é raro ver gente que passa pelo local e para por um momento, tentando imaginar o que aconteceu ali dentro. Mesmo sem acreditar em fantasmas, é difícil não sentir algo diferente ao olhar para o prédio. Talvez seja o peso das histórias que ele carrega, talvez seja o ar de abandono que nos faz lembrar de como as coisas podem mudar tão rápido. A verdade é que o castelinho tem um magnetismo, uma capacidade de atrair olhares e pensamentos, mesmo em meio à agitação do centro de São Paulo. Nos últimos anos, há quem defenda que o castelinho deveria ser restaurado e transformado em um ponto turístico. E por que não? O turismo histórico e o turismo de mistério têm crescido muito, e o castelinho tem tudo para ser um local interessante para visitantes. Restaurar o prédio seria uma forma de preservar um pedaço importante da história de São Paulo, tanto do ponto de vista arquitetônico quanto cultural. Além disso, seria uma oportunidade de transformar definitivamente aquele espaço, tirando de vez o foco das tragédias e dando a ele uma nova vida, quem sabe como um centro cultural ou um museu. Mas, enquanto isso não acontece, o castelinho continua lá, como um símbolo da resistência e da memória. Ele é um lembrete de que as cidades não são feitas apenas de progresso e modernidade, elas também têm suas sombras, suas histórias que não podemos esquecer. O abandono do castelinho é, de certa forma, um reflexo do abandono da nossa própria história. Restaurá-lo não seria apenas um ato de preservar um prédio antigo, mas sim de resgatar parte da memória que faz de São Paulo uma cidade tão diversa e cheia de camadas. E mesmo que todas as histórias de fantasmas não passem de lenda, não tem como negar que o castelinho da Rua APA é um daqueles lugares que tem vida própria. Ele sobreviveu ao tempo, às tragédias, ao abandono, e continua ali, observando a cidade crescer e mudar. É um ponto de resistência em meio ao caos urbano, um lugar que guarda em suas paredes não só o passado de uma família, mas também as transformações de uma cidade inteira. Se um dia você tiver a chance de visitar o castelinho, faça isso. Não só para tentar entender o que aconteceu ali naquela noite de 1937, mas para sentir um pouco da história de São Paulo. Sinta o peso do tempo nas paredes, observe a arquitetura que já foi tão imponente e agora luta contra o abandono, e, quem sabe, escute os ecos do passado que ainda parecem rondar o local. O castelinho da Rua APA é mais do que um prédio antigo, é um pedaço da alma de São Paulo, com suas tragédias, seus mistérios e sua constante luta pela sobrevivência. E no fim, talvez seja isso que torna o castelinho tão fascinante. Ele é uma prova de que, mesmo diante da tragédia e do esquecimento, há sempre algo que sobrevive. Seja nas histórias de assombração que nunca morrem, seja nas iniciativas de transformação social, ou simplesmente na presença imponente do prédio em meio ao vai e vem da cidade. O castelinho da Rua APA é um lugar onde o passado e o presente se encontram, e onde cada parede, cada janela quebrada, conta uma história que merece ser ouvida. Obrigado por assistir a mais um episódio de A Histórias que o Mundo Conta. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima!